Múltiplos 5 dígitos por mês atingidos no nicho de perícia psicológica com mentorias. Estamos aqui com a Audrey, que é perita psicológica, né? Então é psicóloga e se especializou aí na área da perícia e vai contar pra gente hoje um pouco de como a gente tem estruturado o negócio dela de mentorias. Audrey, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite e nos conte quem é você, o que a Audrey faz. Tá, muito obrigada pelo convite. Hoje, vindo do trabalho, eu vim pensando sobre como eu comecei lá atrás, novembro, dezembro, do ano passado. E foi um mês bem difícil, porque eu estava querendo, eu sou psicóloga e atendia clinicamente, fazia perícias e assistência técnica. Só que eu não aguentava mais só atender, eu queria escalar de alguma forma. E aí, conversando o ano passado com uma colega, uma mentora também, ela me falou, vai para a área da perícia, ensina outras psicólogas que querem fazer isso, mas eu não tinha nada estruturado. E foi então que a Roberta, que fazia mentoria com vocês, me indicou, e ela super indicou, eu fiquei super resistente, acho que não, o medo, mas ela falou para eu vir, e então eu vim aqui para montar a mentoria, para eu dar aula para as psicólogas que querem também ser peritas judiciais. Perfeito, maravilha. Eu achei até que você tinha começado há mais tempo na perícia. Na perícia eu comecei há 8 anos, mas Tá bom, tá certo. a mentoria que tem... Tá. Aí ensinar outras pessoas. Perfeito, maravilha. Beleza, então, aí quando então você me procurou, tinha o desejo então de colocar, né, de fazer a mentoria. Mas antes, você já tinha feito algo? Como é que o negócio em si de mentoria surgiu aqui ou já existia antes? Não, foi final do ano de 2023, até numa mentoria que eu estava com a Roberta. A gente entrou numa mentoria para estruturar uma mentoria. E lá eu estruturei, não chamava, como chama hoje mentoria Áurea, chamava Perita de Sucesso, e era através de lançamento. E eu estruturei, não tem nada a ver com o que eu fiz contigo, e foi uma coisa muito diferente, cobrava ticket de R$700, não deu resultado, porque vendi 4, super trabalho, lançamento, e aí vendi 4 na primeira vez. Então, não foi legal. Aí eu fiz uma segunda vez sozinha, utilizando os métodos que foram ensinados, foi um pouquinho melhor, mas não estava bom, os resultados estavam péssimos, eu estava prestes a desistir. Aí a Roberta falou para tentar aqui com vocês. Perfeito. O modelo de lançamento, que eu vejo, né? Primeiro, se a gente só faz por ele, a gente sempre tem o peso de lançar de novo. Então, por mais que você tenha lançado, a turma tenha sido um sucesso, né? Então, coloquei 50 pessoas para dentro. Mas a hora que aquilo ali acabar, a gente vai ter o peso de lançar de novo, de encher a turma de novo. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que quando a gente está entregando essa mentoria, a gente não está vendendo, Verdade. né? E aí a empresa pausa. Então, aqui eu coloco como os dois grandes, as piores coisas, assim, de vender mentoria só nesse modelo de turma e de lançamento. Sem contar na expectativa que é no dia que você abre o carrinho, aquela coisa, aquela ansiedade. Muito trabalho e essa ansiedade pelo resultado, né? A gente fica trabalhando ali 2 meses, 1 mês para ver o resultado depois. No caso, a gente ficou 2 meses trabalhando exaustivamente. Mas, como tudo na vida é aprendizado, foi muito bom para amadurecer o aprendizado e vir para cá. Perfeito. E aí, a trajetória aqui dentro. Então, aqui dentro da ênfase. Aí a gente sempre estrutura aqui, né? Posicionamento, o produto e vendas. Conta pra gente, assim, desses 3 pilares, né? Como é que foi um pouco da estruturação de cada um? O que mais mudou? Enfim. Tudo mudou, os 3 pilares, né? O posicionamento mudou bastante. Hoje eu me sinto mais bem preparada com as tutorias da Suelen. Eu tenho hoje uma equipe que cuida do meu Instagram, uma web designer. Eles fazem também minhas copies, claro, tudo com a minha aprovação, mas mudou muito, porque antes era eu que ficava ali fazendo. Hoje a gente tem uma ideia, né, com os ensinamentos do que vende, do que posta, com o método autoridade imediata,
Então, isso ajudou muito. Então, acredito que o meu posicionamento aqui nas redes mudou bastante por esse sentido. Posicionamento. Produto. Acho que o produto teve grandes mudanças, né? Produto mudou demais, porque hoje, minha primeira mentoria, eu fazia quatro encontros ao vivo de 1h30 e era isso. Né? Então, agora é muito diferente. Agora eu gravo aulas, eu tenho uma página, uma área de membros no QIFI, coloco todas as minhas aulas lá. Não foi um processo fácil gravar aula no começo, para mim era a coisa mais difícil do mundo. Hoje eu gravo aula como uma maravilha. Em 2 minutos. Ai, que coisa boa! Vai gravar, virou uma coisa, tudo é treinamento, né? Exato. Então, no começo foi bem difícil mesmo, eu achava que não vou conseguir. As primeiras aulas ficaram ruins, mas botei elas no ar mesmo assim, uma hora eu pretendo regravar. Mas hoje já faço isso com muito mais naturalidade. Então, eu tenho aulas gravadas, faço encontros quinzenais com as mentoradas, e a gente tem um grupo lá que a gente conversa bastante, e eu dou muito suporte para elas, que eu via também com vocês como vocês fazem isso, esse suporte 24 horas, 7 dias por semana, eu faço isso com elas também. Então, eu pego bastante coisa que vocês fazem aqui, aplico lá, e tem dado super certo. E que você sentiu? Toda a organização que também você ajudou a organizar, né? Perfeito. E o que você sentiu até de resultados das suas alunas, assim? Pela diferença da estruturação, ou até, porque pelo que você comentou antes, eram 4 encontros em grupo, né? E acabava, né? Não tinha mais nada. Elas iam para o mundo. Exato. E agora você tem mais tempo de acompanhamento para ver os resultados, às vezes para colher depoimentos. Você sentiu que isso impactou no resultado delas? Ou em você estar mais próxima delas por mais tempo? Com certeza impacta. Ontem eu pedi, né, um depoimento, foi um ótimo depoimento de uma mentorada que está acabando. Acredito que esse acompanhamento de 6 meses é muito bom, porque eu vou acompanhando elas, vou cobrando, vou pedindo, elas vão recebendo nomeação, vão trazendo os casos, vão tendo dúvidas das coisas que vão acontecendo, então eu estou com elas por 6 meses, que é o tempo que elas saem preparadas para seguir sozinhas, né? Porque antes elas eram nomeadas e isso acontecia muito, elas estavam me ligando, eu fui nomeada, me chamando, o que eu faço? Estou desesperada. Mas a mentoria já tinha acabado. Já tinha acabado. Então, agora é bem diferente. Perfeito. Eu gosto muito desse processo, porque tem muita gente que acha que mentoria é você passar a teoria, depois, no final, monta o plano de ação e a pessoa executa sozinha, né? E é muito melhor quando essa pessoa executa junto, né? Você ainda está ali, ainda está no processo de mentoria, e aí você vai acompanhando e acompanha a pessoa até o resultado que foi prometido lá atrás. E aí faz toda a diferença, porque a gente fica muito próximas, cria até um vínculo, né? Exato, exatamente. E terceiro pilar, vendas. Esse aí também... Esse também, nossa senhora, que diferença em 6 meses. A Natália me falou que comprou a mentoria por 3 meses. Eu falei, meu Deus, 3 meses? Eu estou há quase 1 ano e já estou desesperada, que tem muita coisa para aprender ainda. Vendas era um caos, eu não sabia vender, não tinha a menor ideia, eu ia para as calls mínima, muito mal, compravam de mim realmente quem queria muito, que já me acompanhava lá. No começo eu vendi bem, foi aquele público que já estava ali me acompanhando. E aí depois as vendas pararam e foi muito difícil. Então eu fui atrás de tráfego, fui aprender sobre tráfego, sobre criativo para tráfego. Graças a Deus consegui um gestor legal também, que foi indicado dentro da ênfases. E aí começou a vir muito lead, muita call, e aí eu comecei a ficar desesperada. Eu lembro. Isso foi recente, né? Isso nem faz tanto tempo. Foi recente. Faz 2 meses. E aí eu comecei a ficar apavorada, não vou ter tempo de ficar fazendo call o dia inteiro, já estava... Porque eu atendo como psicóloga, então era o dia inteiro na frente do computador atendendo, não estava mais. E aí contratei uma closer e está muito bem agora organizado isso, quando chega o lead que a gente manda, e ainda vai melhorar muito mais, né? Porque a gente está na fase de comprar o CRM que você indicou, Legal. Então tem que realizar ainda mais. Mas como eu estou hoje, de como eu comecei, é outra outra pessoa e outra empresa, né? Muito mais estruturado, muito mais organizado.
E eu fico ansiosa, será que vai continuar ficando melhor? Hoje eu vim pensando isso, eu quero que melhore sempre, né? E essa é a Sim. ideia. Uhum. Maravilha, mas estou super feliz, assim, com toda a evolução, né, e ver que você está construindo, a gente vê que está construindo uma empresa, né, algo com processos, com pessoas, com resultado, enfim. Exato, eu estou com 2 funcionárias, então agora já muda tudo isso, faz reunião aqui, conversa ali, tudo com a ajuda de vocês. Legal. E agora vamos falar dessa parte, então, de resultados mesmo, assim, né, para além de, sinto que estou estruturando uma empresa, que isso já é um baita resultado, né, mas, assim, o que que você sente, até a questão de faturamento? Tá. Eu sinto que eu estou surpreendida com o faturamento, e a ideia era essa, era vender e ter um faturamento bom, mas será que funciona mesmo? Sempre aquela coisinha, aquela pulga atrás da orelha, né? E agora, o mês passado foi o melhor mês, né? Então, eu comecei, vendi bem para o público que estava lá no primeiro mês. Falo de números? Pode falar, pode falar. No primeiro mês eu vendi 5, que foi bom, porque é um ticket mais alto. Aí depois as vendas fiquei em 2, aí março foi o terceiro mês, 0. E aí, porque eu estava sem tráfego, né? E aí foi quando eu comecei a estruturar melhor. E aí foi melhorando, foi melhorando. O mês passado foi o melhor mês, que foram 7, não contando uma venda que a gente fez no outro dia, que era uma venda anterior, senão seriam 8. Uhum. Lembra que eu até te mandei, tô na dúvida se entra no mês de junho ou julho. Ah, é verdade, aham. Então, a meta agora para esse mês são vender 10. Se vender 10, eu vou estar muito feliz. E a Uhum. ideia é só aumentar isso, né? Porque minha mentoria é em grupo, então eu posso vender muito, que não vai ter problema. Uhum, perfeito. Eu lembro que a gente tinha começado com o ticket e acho que a gente já aumentou ele, mas qual que é a média do ticket? Ou Não, ainda não aumentou, manteve? não aumentei ainda, é uma ideia aumentar. Tá em 5 mil o Tá ticket. Eu bom. tenho um produto mais baixo, que é Uhum, 3.500, que é 2 mil. 2 mil. uhum. Que é a E metodologia gravada. a metodologia só gravada, não tem os acompanhamentos. Ótimo, maravilha, muito bom, muito bom. E esse ponto de aumentar o ticket é interessante, porque aí às vezes você vai poder vender até menos, né? Se bem que a sua entrega é muito leve, então É muito leve. é muito leve, né? Isso é É, ótimo. Então é aumentar o ticket e aumentar o número de pessoas dentro também, dá os dois, verdade. né? E aí mais faturamento, mais resultado. Uhum, eu fico. Hoje eu vi que você postou lá para vender para a empresa, eu já fico pensando. Eu tenho essa questão de ser insatisfeita. Agora que eu cheguei aqui, não quero mais, então. Uhum. Mas eu tenho que estar primeiro bem onde eu estou, para depois pensar nesse segundo, porque tem o que vender para a empresa como psicóloga, tem muito, ainda mais agora que vem NR1, e as E empresas. uma das pessoas, porque eu coloquei ali que algumas pessoas venderam isso, né? Uma delas foi a Kelly, não sei se ela comentou com você. Não, Ela vendeu um ticket mais alto, com uma recorrência legal, que legal. para a empresa. Né? Porque a Kelly é de empresa e NR1 agora é uma obrigatoriedade ter, que é ter eventos psicossociais dentro das empresas, Uhum. programas psicossociais dentro das empresas. Então, é lei agora, todas as empresas têm que ter. Uhum. Eu vou Perfeito, pensar nesse segundo trabalho aí. perfeito. E esse outro ponto que você trouxe, de eu tenho que estar bem onde eu estou primeiro para pensar, isso aí é muito importante. A gente não. Porque também não adianta faturar e ficar doida, né? Então, eu prezo bastante aqui por a gente estar bem, faturando bem, mas também com qualidade de vida. Senão a gente se embola e aí começa a não curtir o processo. Aí. E agora, espero que continue assim, mas esse mês, pela primeira vez, eu estou tendo qualidade de vida, porque eu parei de atender paciente, que era uma coisa que eu estava exausta de fazer, de ficar o dia inteiro atendendo na frente do computador, e fiquei focada na mentoria, porque o faturamento está sendo possível, né? Coisa Então, boa. a ideia é essa, porque aí você tem muito, uma vendedora ainda, tem mais qualidade de vida. Que Porque o coisa mês boa. passado foi bem puxado, em maio, né? Que eu estava sozinha, Uhum. atendendo e vendendo. E atuando como perita ainda, né? Fazendo os E eu tô laudos. exatamente. Sim. Esse mês foi mais tranquilo, de junho. Uhum. Não, mas agora com certeza vai ficar mais tranquilo, sem os pacientes, né? E sem as calls de vendas também. Aí você consegue cada vez mais focar no estratégico. Exatamente, focar na entrega, né? Também.
Exato, né? E no estratégico, assim, no sentido de pensar, ter ideias, fazer coisas novas. Porque atendendo o dia inteiro não tinha como. Exato. É. Perfeito. E, Audrey, para finalizar, um conselho para quem pensa em entrar na ênfase, está em dúvida. Bom, eu acho que as pessoas têm muito medo de gastar dinheiro e não ver o resultado, mas aqui com vocês, o que eu aprendi é se você se engajar, você vai ter resultado, porque vocês ensinam as estratégias que funcionam e dão todo esse suporte e apoio. Então, se está em dúvida, eu digo que é para não ficar mais em dúvida e entrar. Eu lembro que quando eu estava em dúvida, a Roberta falou: qual é a sua dúvida? Eu falei: financeira. É investir no teu retorno. Ela: não, isso esquece, você vai ter. E aí eu falei: então tá, foi o que me fez entrar. Uhum. Legal. E é um ponto que até o que você trouxe também que está aplicando para suas alunas, né? A gente não só fala o que tem que fazer e você faz pronto. Se não der ou acontecer qualquer coisa no caminho, a gente vai mudando a rota e ajustando até chegar lá. Não tem como não chegar. Não tem como não chegar. Eu vi uma qual que você me mandou da Letícia, e a pessoa estava na dúvida: mas e se não der certo? E eu ainda pensei: vai, minha filha, vai que dá certo, vai dar certo. Acho que você vai faltar livre. Opção, vai dar certo. Perfeito. Maravilha. Audrey, quer trazer mais algum ponto? Não, acho que seria isso. Eu espero poder voltar futuramente com uns resultados ainda maiores. Perfeito. Pode deixar que faremos mais. Boa. Tá bom. Maravilha. Então, obrigada por terem nos assistido e espero vocês dentro da ênfase. Que bom, fico feliz que. Gente, cancela.